Bom dia, senhores. Hoje iremos falar sobre sistema de sustentação. O sistema de sustentação do BK está localizado no compartimento da transmissão na parte superior do teto da cabine. Seus componentes principais são sistema de rotor principal, as pás do rotor principal, transmissão principal, sistema de freio do rotor. Sistema do rotor principal. O sistema do rotor principal ele foi projetado como um sistema de rotor Bolcon, sem articulações, com 4 pás. Pás do rotor principal. As pás do rotor principal são feitas de plástico reforçado com fibra de carbono. Elas geram a sustentação e a propulsão necessária para o voo e permitem o controle do helicóptero em torno de seus eixos lateral e longitudinal. Transmissão principal. O objetivo da transmissão principal é transmitir potência para o rotor principal, transmitir potência para o rotor de cauda, reduzir a rotação, a RPM, impulsionar os consumidores dos acessórios e transmitir forças do rotor principal para a estrutura. A transmissão principal é dividida nos seguintes subconjuntos: alojamento da transmissão principal, conjunto de engrenagens, sistema de lubrificação, sistema de monitoramento da transmissão, montagem da transmissão e eixos de acionamento do motor. Sistema do freio do rotor. O sistema de freio do rotor ele permite a parada do rotor principal e do rotor de cauda após o corte dos motores. Ele é composto por alavanca de freio, válvula de segurança com reservatório e freio a disco. Sistema do rotor principal. Ele fornece a sustentação e a propulsão do helicóptero. É um sistema de rotor de 4 pás, sem articulação, composto por cabeça do rotor principal, pás do rotor principal, cabeça do rotor principal. A cabeça do rotor principal ela é aparafusada diretamente ao mastro do rotor da transmissão principal. Os principais componentes da cabeça do rotor são estrela do rotor com carenagem, conjuntos de luva internas com alavancas de controle, pás do rotor principal. As 4 pás do rotor principal elas geram a sustentação e a propulsão necessárias para o voo. Elas são presas à cabeça do rotor principal por 2 parafusos por cada pá. Cabeça do rotor principal. Estrela do rotor. A estrela do rotor consiste em estrela do rotor com carenagem, conjunto de retenção, caixa de lubrificação. A estrela do rotor é feita de titânio. Ela contém o conjunto de retenção e os rolamentos da luva interna. Na parte superior está localizada a caixa de lubrificação. Os rolamentos são lubrificados por meio de um único orifício no topo de cada braço da estrela. A carenagem do rotor cria melhores linhas de fluxo de ar e melhor fluxo de ar para o rotor de cauda. Conjunto de retenção. O conjunto de retenção ele consiste em um parafuso central, passando pela estrela do rotor, 2 placas de cobertura, 4 parafusos de retenção para reter os feixes de torção e tensão, 2 porcas quádruplas que são fixadas pelo parafuso central para reter os 4 parafusos e uma bucha que funciona como espaçador entre as porcas quádruplas. Caixa de lubrificação.
Todos os rolamentos são lubrificados a óleo, que flui por gravidade através de 4 orifícios da estrela do rotor. A caixa de lubrificação é instalada na parte superior da estrela do rotor e consiste em uma tampa, um indicador visual e 2 parafusos de dreno de ar. Luva interna. Uma luva interna está inserida em cada braço da estrela do rotor. A luva transmite as forças das pás para a estrela do rotor e permite o controle do ângulo da pá pela operação de embandeiramento. Os principais componentes da luva interna são luva interna com garfos de montagem da pá, feixe de tensão e torção, conjunto de rolamentos de agulhas e alavanca de controle. Luva interna. A luva interna, incluindo o garfo de montagem da pá, são feitos de titânio. Antes da instalação da luva interna na cabeça do rotor, devem ser montadas as pistas de rolamento internas e os feixes de torção e tensão. Feixes de torção e tensão. Eles são tirantes de força e tensão. Eles restringem as forças centrífugas das pás. Eles são projetados com flexibilidade de torção para permitir movimentos de controle. Cada feixe de tensão é fixo por um parafuso, que passa pela porca quádrupla superior e inferior. Na extremidade externa, ele é fixo na luva interna pela porca de retenção externa. Conjunto de rolamentos de roletes. O conjunto de rolamento de roletes ele é dividido em um rolamento interno e externo. As pistas correspondentes são instaladas na luva interna. Os rolamentos são instalados na estrela do rotor. As vedações de óleo são instaladas adjacentes aos rolamentos para evitar vazamento de óleo. Alavanca de controle. As alavancas de controle, também chamadas de alavancas de passo, servem como elos de conexão entre os links de passos giratórios e os garfos de montagem das pás. Eles são presos, os garfos de montagem de pá com os parafusos. O parafuso superior do link de passo é instalado com um dispositivo anticorrosão. Pás do rotor principal. A pá do rotor principal é fabricada com materiais compostos de fibra e gera sustentação e a propulsão necessária para voo. A raiz da pá é flexível e funciona como um punho artificial e articulado de avanço e recuo. Um amortecedor de vibração instalado na raiz da pá reduz as vibrações que ocorrem principalmente durante voos de baixa velocidade e manobras de flare. O amortecedor de vibração ele consiste em um conjunto de esferas pendulares presas a um eixo. O eixo é sustentado por 2 rolamentos de esferas instalados na caixa. Os rolamentos de esferas são lubrificados com óleo. As vedações evitam o vazamento do óleo. O conjunto de conexão da pá, preso ao garfo de montagem da pá, é a conexão entre a pá do rotor principal e a cabeça do rotor principal. Cada pá é fixada por um parafuso principal e um parafuso secundário através de buchas integradas no encaixe da pá. O parafuso principal é oco para permitir a instalação de pesos de balanceamento dinâmico. O parafuso secundário é impedido de girar por uma placa anti-rotação. Marcação por cor. Cada uma das 4 pás do rotor principal é identificada com uma cor diferente. Cada braço da cabeça do rotor principal é codificado com os números de 1 a 4, em suas respectivas cores. A fim de evitar ter que reajustar as configurações de controle
e o tracking da pá ao remover ou instalar as mesmas pás do rotor principal, as pás são reinstaladas de modo que suas respectivas cores sejam combinadas corretamente com o número e códigos de cores nos braços da cabeça do rotor principal. As pás podem ser correlacionadas. Relação entre código e cor e número. Amarelo, que é a pá master, número 1. Pá verde, número 2. Pá azul, número 3. Pá vermelha, número 4. Seção do aerofólio. A seção do aerofólio ela gera força de sustentação da pá. Ela possui geometria de lâmina trapezoidal negativa com ponta parabólica varrida por trás e torção negativa totalizando 9,6 graus. O aerofólio da lâmina está fora da série OA, cujo comprimento do cabo aumenta em direção à ponta da lâmina. Longarina da pá. A longarina da pá consiste em mechas de fibra de vidro. Elas vão da ponta da raiz da pá ao redor da bucha na área de encaixe da pá e de volta até a ponta. Elas absorvem a tensão e as forças de flexão. Haste de chumbo. A haste de chumbo no bordo de ataque da pá determina a posição do centro de gravidade da pá na direção da corda. Núcleo da pá. O núcleo da pá, feito de espuma dura, fornece a estrutura de suporte para o contorno da pá e estabiliza o revestimento. Massa de afinação. Duas massas de afinação estão integradas na pá. Uma pequena na ponta da pá e uma grande no bordo de ataque na seção central. Essas massas ajustam dinamicamente o rotor e reduzem o nível de vibração. Revestimento da pá. O revestimento da pá é composto por dois tipos diferentes de fibras. Fibra de GRP na parte interna da pá e, para aumentar a rigidez torsional, fibra de carbono nas demais áreas ao redor da longarina, uma haste de chumbo e núcleo da pá. Ele garante que a parte aerodinâmica da pá seja provido com a rigidez torsional necessária. As camadas de revestimento nas superfícies superior e inferior da pá convergem no bordo de fuga da pá, onde são comprimidas para completar uma caixa de torção. A pá do rotor principal é pintada com uma camada de laca de poliuretano para proteger os materiais compósitos da radiação solar e das influências ambientais climáticas. Proteção contra a erosão. Uma proteção dividida contra a erosão é fixada em todo o comprimento do bordo de ataque da pá. A divisão é aproximadamente no meio da seção do aerofólio. A proteção contra a erosão é composta por liga de níquel, uma película protetora de poliuretano contra a erosão é colada na junção entre ambas as partes de proteção e na raiz da pá. Protetor de raios. A ponta da pá do rotor principal possui uma malha de cobre embutida. No caso de um raio tocar a ponta da pá, a malha de cobre distribuirá a carga elétrica. A partir da ponta da lâmina da pá, a carga elétrica é encaminhada para a estrutura por meio de uma proteção contra a erosão, o revestimento da pá, uma trança condutora na raiz da pá, uma trança de metalização e a cabeça do rotor principal. Descarregador estático. Um descarregador estático é rebitado no bordo de fuga da pá, na área da ponta da pá. Ele permite a descarga de eletricidade estática do helicóptero. Uma tira de fibra de carbono embutida no revestimento GRP da pá conecta eletricamente o descarregador estático através do revestimento de carbono ao ponto de conexão da trança de metalização. A trança de metalização é flexível e conecta eletricamente a pá ao mastro do rotor principal.
Tabs de compensação. 2 tabs em acabamento de metal e uma aba de FRP são coladas e rebitadas no bordo de fuga perto da ponta da pá. Os tabs de compensação em metal, eles permitem que a trilha das pás do rotor principal sejam ajustadas de modo que todas as pás girem nos mesmos planos. Ambos os tabs de compensação podem ser dobrados para fazer ajuste da trilha. A aba de FRP reduz as forças de controle das pás do rotor principal e não é ajustável. Câmara de balanceamento. Uma câmara de balanceamento está incorporada na pá do rotor principal, perto da ponta da pá. Ela acomoda as arruelas de balanceamento estático no sentido horário e no sentido da corda, ambas as câmaras externas e internas. Os ajustes preliminares são feitos pelo fabricante na câmara de balanceamento estático, que garantem que as pás possam ser substituídas individualmente. Com isso, senhores, nós chegamos ao final da primeira parte do sistema de sustentação. Continuaremos na segunda parte de sistema de sustentação. Muito obrigado pela atenção.